Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo aqui do canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Hoje nós vamos estudar a respeito do pecado. Como posso saber se algo é pecado? Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal, deixa seu joinha, deixa seus comentários, compartilha a palavra de Deus e vai ser bênção para a tua vida, amém? Eu sou a Célia e bora para mais um estudo bíblico. A pergunta de hoje é: como posso saber se algo que eu estou fazendo é pecado? Há dois aspectos, irmãos, envolvidos nessa questão. O primeiro é o seguinte: há coisas que a Bíblia especificamente menciona, né? Fala, nos diz que é pecado e declara ser pecado. Exemplo disso inclui Provérbios 6, 16 a 19, Gálatas 5, 19 a 21, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não pode haver dúvidas sobre essas questões nas Escrituras, né, de como ela apresenta o que é pecado, o que são práticas pecaminosas. Então, esses versículos que eu acabei de te passar, fala declaradamente o que é o pecado, aquele pecado declarado, né? O que Deus aprova, o que Deus não aprova. Por exemplo, vou dar uns exemplos que está nesses versos que eu passei para vocês. Assassinato é declarado, é pecado. Adultério é declarado, é pecado. Mentira é declarado, é pecado. Não minta, irmão. Aconteça o que acontecer, diga a verdade. Por quê? Porque a mentira é um pecado que as pessoas pensam que é tolerado entre os cristãos, mas não é tolerado, ok? Não é tolerado por Deus. Muitas vezes a gente fala, eu contei essa mentira para não inflamar a situação. Se for para falar mentira, fique quieto. Diga sempre a verdade, porque a palavra de Deus diz que mentira é pecado. Roubo, declarado, pecado. Não há dúvidas de que a Bíblia apresenta tais coisas como pecado, né? É um pecado declarado. Segundo ponto, mais difícil de determinar o que é pecado em áreas que a Bíblia não apresenta diretamente que é pecado, né? Muitas vezes a gente pratica algo, às vezes sem nem perceber que aquilo é pecado. Aí é onde a gente tem que ir lá naquela parte, tudo me é permitido, mas será que aquilo me convém? Será que aquilo não está, essa prática, será que isso não está ofendendo o Espírito de Deus? Né? Será que não está ofendendo a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Vamos continuar o estudo que nós vamos descobrir isso, né? Quando a Bíblia não menciona um determinado assunto, temos algum assunto que nós não achamos ali, embora a Bíblia é bem completa, temos em sua palavra alguns princípios que nos guiarão. Quando não há referência específica na Escritura, é bom perguntar se determinada coisa é errada, mas se é realmente boa, né? Muitas vezes não é porque é bom é certo, não é porque é bom que não seja pecado. A Bíblia fala, por exemplo, em remir o tempo, lá em Colossenses 4,5, ou seja, capítulo 4, versículo 5. Nossos poucos dias aqui na Terra são tão curtos e preciosos em relação à eternidade, que não devemos jamais perder tempo com coisas egoístas, mas usá-lo somente para coisas boas, para promover a edificação. Isso está lá em Efésios 4, capítulo 4, versículo 29. Um bom teste, né, querido irmão, para nós determinarmos se podemos honestamente, em sã consciência, pedir a Deus que abençoe e use a atividade em particular para seus próprios bons propósitos. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso está em 1 Coríntios 10, 31. Se há lugar para a dúvida se algo agrada a Deus, então é melhor
é resistir. Se você tem dúvidas se tal coisa agrada a Deus, resista. E tudo que não é de fé é pecado. Isso está lá em Romanos 14, 23. Precisamos nos lembrar de que nossos corpos, assim como nossas almas, foram redimidos, queridos, foram redimidos e pertencem a Deus. Ou não saibais que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, diz na palavra, né? Que habita em vós, proveniente de Deus, ou seja, você veio de Deus, e não e que não sois de vós mesmos. A Bíblia nos afirma que nossos corpos não é de nós mesmos. Nós provimos do Senhor. Nós somos provenientes de Deus, formados por Deus, filhos de Deus. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esta grande verdade, querido, deve ter um verdadeiro impacto no que fazemos e aonde vamos com nossos corpos. Sabe, lembra daquela parte? Tudo me é permitido, mas será que me convém? Isso agrada a Deus? Devemos avaliar nossas ações, amado irmão, não somente em relação a Deus, mas também em relação a seus efeitos em nossa família. Será que essa atitude que eu estou tendo, os meus familiares que estão em volta, vai glorificar Deus? Vai ver Deus nas minhas atitudes? É nesse sentido que a Bíblia diz. E também na vida de nossos amigos, de outras pessoas, em geral, né? Na realidade é em geral. Porque a nossa ação, quando você é do mundo, as pessoas não te apontam, mas quando você se torna cristão, ou seja, crente no Senhor Jesus, cristão, as pessoas, tudo que nós fazemos, as pessoas olham, as pessoas apontam, principalmente as que não é da mesma fé, que o maligno fica ali, atormentando para que ela veja pontos que não glorifica a Deus, errado em mim, em você, para que ela fale, eu não quero ser crente igual essa pessoa se diz cristão, mas olha o que ela faz. É nesse sentido que está querendo dizer que muitas vezes a gente não percebe que aquela atitude é pecaminosa, que desagrada a Deus, e assim faz com que as outras pessoas não queiram viver o evangelho por causa das nossas atitudes, né? Principalmente momentos de ira, principalmente momentos de momentos de ira mesmo, momentos de falta de controle, momentos de falta de domínio próprio. Então, vamos buscar isso do Senhor, né? Mesmo se algo em particular possa não nos ofender pessoalmente, se for ofensivo ou afetar as outras pessoas, isso é errado. Aquela boa convivência, né? As pessoas olhar para mim e para você e ver ali paz, tranquilidade, que isso o Senhor Jesus nos dá, né? Vou falar de uma passagem aqui, né? Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Está lá em Romanos 14, 21, 15, 1. O que está dizendo aqui é um sentido bem figurado mesmo, né? Que temos que tomar cuidado para não fazer o nosso irmão tropeçar. Temos que tomar cuidado para que ele não tropece. Lembre-se, finalmente, irmãos, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e não se pode permitir que nada mais tome a prioridade de que estejamos em acordo com a sua vontade. Não se pode deixar que nenhum hábito, recreação ou ambição tenha um excessivo controle sobre vossas vidas, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Somente Cristo tem esta autoridade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu
Não me deixarei dominar por nenhuma. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça e por ele graças a Deus Pai. Isso está lá em Colossenses 3,17. Portanto, querido, esses versículos que eu passei desse estudo nos dá um direcionamento de policiamento, né, na realidade. Porque, como nós conversamos, na palavra de Deus tem pecado que está lá dizendo é pecado, e tem pecados que nós temos que ver o contexto para ver se aquilo está de acordo com os princípios do Evangelho, com os princípios que o Senhor determinou para as nossas vidas, né? Que tem os pecados que ninguém vê, que é a inveja, a maldade, né? Essas coisas têm que ficar longe dos nossos pensamentos. Por isso, peça ao Senhor, Senhor, se tem algo que está te ofendendo, que eu esteja fazendo de maneira que eu não estou compreendendo, me dá graça para poder me limpar diante de ti. Essa é o pedido, né, querido? Porque muitas vezes eu e você, nós pecamos e só que de maneira assim, deliberada. O que é deliberado? Muitas vezes a gente sabendo que está pecando, mas a gente passa por cima de sentimentos, ou seja, a gente deixa o nosso eu predominar e desagrada a Deus, e que essa não seja a verdade das nossas vidas, né? Porque eu sempre digo que uma pessoa ela sabe que é convertida quando ela foge do pecado. Quando ela corre para cima do pecado, ela é convencida, mesmo sendo participante de alguma doutrina, né? E ela está enganando ela mesma, porque a palavra de Deus diz que quem não pratica a palavra, é só ouvinte, engana-se a si mesmo. Que eu e você possamos, queridos, ter olhos de águia para enxergar o pecado e fugir dele, buscando força no Senhor Jesus. Não é fácil, porque o estudo que eu fiz ontem, né, fala do pecado original, lá, o pecado permissivo, o pecado lá de Adão, porque nós nascemos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou, nos enxertou novamente na família de Deus através do sangue de Jesus, e hoje somos família de Deus. Então, que essa seja a nossa verdade, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça para nos limpar, para nos fortalecer, para nos dar graça, para caminharmos para a glória de Deus nesta terra e para a vergonha do inferno. Amém? Que o seu dia seja abençoado, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e que você viva em paz na presença do Senhor para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Te amo em Jesus, até o próximo estudo bíblico. Fica na paz.